Olá, pessoal! Somos a Proseg e, neste mês de setembro, seguindo o circuito de palestras, iremos abordar o tema Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, em que iremos abordar e trazer informações importantes para a prevenção ao suicídio e discutir questões de saúde mental. Queremos chamar a sua atenção para este tema tão importante e pouco comentado. Silenciar não ajuda, não faz bem para ninguém. E falar, discutir, quebrar estigmas, tabus, preconceitos que cercam esse tema podem ajudar muito a você identificar e prevenir casos de suicídio. A primeira pergunta é: uma pessoa que está em risco de suicídio sempre dá algum tipo de sinal? Na maior parte das vezes, existem alguns sinais sim. E se nós soubermos parar para prestar atenção, nós conseguiremos captar ou perceber esses sinais. Mas essa não é uma verdade absoluta. Isso não funciona sempre. Em alguns casos, a tentativa de suicídio é um gesto impulsivo, não pensado, não planejado, uma reação a uma situação específica ou a um momento específico. Então, exceções podem acontecer, como essas que a gente está contando, e a pessoa age impulsivamente. Então, muitas vezes não dá pra gente perceber, não dá pra gente prever. Na maior parte das vezes, existem alguns sinais que podem ser captados. Lembrar que não existe uma causa única para o suicídio. O suicídio, normalmente, tem aspectos multifatoriais, ou seja, múltiplas causas podem estar envolvidas num desfecho como esse de uma tentativa de suicídio, ou mesmo do suicídio. Como que a gente pode perceber? Como que a gente pode captar alguns sinais que a pessoa que está em risco de suicídio pode transmitir ou pode manifestar? Em geral, a pessoa traz frases do tipo: eu sou um fardo, eu sou um perdedor, minha vida não faz mais sentido, eu sou um peso extra para a vida das pessoas, o mundo vai ficar melhor se eu não estiver aqui. Um segundo ponto a se considerar, além das frases que a gente citou há pouco, são sintomas que indicam uma desesperança, um desalento, uma tristeza em relação à vida. Então, falta de cuidado com si mesmo, ausência de prazer em qualquer tipo de atividade, isolamento social, ficar dentro de casa, ficar dentro do quarto, não querer sair, não querer falar com ninguém, tá sempre triste, para baixo. Esses sintomas também chamam muita atenção e indicam pra gente um sofrimento emocional, um sofrimento psicológico grande. A principal causa do suicídio é a depressão, seguida do transtorno bipolar e depois do abuso de substâncias. Então, essas são as principais causas. Se essas são as principais causas, de alguma forma, esses sintomas depressivos, esses sintomas de desânimo, de tristeza, são muito comuns em quem está pensando ou em quem vai tentar o suicídio. Então, esse é um outro ponto a se considerar. Os transtornos mentais e os riscos de suicídio têm aumentado na população mais jovem. Muitas vezes, esses sintomas não são tão claros, já que muitas vezes o jovem fica mesmo no quarto dele o dia inteiro. Fica interagindo com os colegas nas redes sociais. Fala muito pouco. Verbaliza muito pouco aquilo que ele está sentindo. Nesse caso, principalmente dos mais jovens, a gente tem que prestar muita atenção nas postagens nas redes sociais. Então, frases, imagens. Isso tudo faz a gente começar a pensar na possibilidade desse adolescente ou desse jovem estar em risco. Então, não são só as frases e só o comportamento, mas a produção de texto, a produção de imagem. Como a pessoa compartilha esses textos e essas imagens nas suas redes sociais. Outro sinal muito importante são os casos de automutilação ou autoagressão. Considera-se hoje que essa forma de provocar ou produzir um sofrimento no próprio corpo pode sinalizar o risco de um transtorno emocional.
o risco de um sofrimento emocional. E isso ter relação, ter conexão com o suicídio. Vale lembrar também que alguns fatores podem tornar algumas pessoas mais vulneráveis ao risco de suicídio. Quer dizer, além dos sinais, a situação de vida que essa pessoa está. Então, se você sabe de alguém que perdeu o emprego e está sofrendo muito com isso, está enfrentando uma crise econômica séria, a sua empresa foi vítima de falência, ou ele terminou um relacionamento e está sofrendo muito com o término do relacionamento, ele perdeu um ente querido e não consegue superar essa perda, não está conseguindo elaborar esse luto. Tudo isso, pessoal, vai criando uma situação de vulnerabilidade maior. Sabe-se também que as pessoas com mais idade e que estão solitárias, isoladas, são grupos mais vulneráveis. A população LGBTQI+, também é uma população que é mais vulnerável ao risco de suicídio. Pessoas que são vítimas de agressão, violência, abuso sexual. Tudo isso cria vulnerabilidades, afeta a saúde emocional, a saúde mental dessas pessoas e as torna mais vulneráveis. Se juntar sinais, mais essa situação de vida das pessoas que a gente conhece, que a gente gosta, que a gente convive, pode-se talvez perceber um risco maior de suicídio. É importante lembrar que, em alguns casos, não se tem todos esses sintomas, ou a combinação de todos esses sinais. E mesmo assim, a pessoa pode agir de uma maneira mais impulsiva. Portanto, prestar mais atenção aos sinais que a pessoa emite, valorizar esses sinais, não menosprezar esses sinais. Entender esses sinais no contexto de vida da pessoa pode ajudar você a perceber que alguém está em risco e que você, nesse momento, pode servir como uma ponte para que essa pessoa busque algum tipo de apoio voluntário ou profissional. E neste tempo de pandemia, a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, alertou que a pandemia da Covid-19 pode aumentar os fatores de risco para suicídio, incitando as pessoas a falarem abertamente e de forma responsável sobre o assunto. A ideia é que, mesmo com o distanciamento físico, as pessoas permaneçam conectadas com familiares e amigos e aprendam a identificar os sinais de alerta. O coronavírus está afetando a saúde mental de muitas pessoas. Estudos recentes mostram um aumento da angústia, ansiedade e depressão, especialmente entre os profissionais de saúde. Somadas às questões de violência, transtornos por consumo de álcool, abuso de substâncias e sentimento de perda, tornam-se fatores importantes que podem aumentar o risco de uma pessoa decidir tirar a própria vida. Agora preste atenção. Se você sente alguns dos sintomas citados, esperamos em Deus que você encontre uma solução rápida. Você pode ligar para 188 CVV, Centro de Valorização à Vida, e você vai encontrar pessoas que podem te ajudar. A ligação é gratuita. Boa sorte para você. Para finalizar, queremos agradecer-lhe pela atenção a mais esta palestra da Proseg. Quero convidar-lhe a acessar o nosso site www.proseg.net.br. A nossa loja online é www.epiproseg.com.br. Siga a Proseg nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn e YouTube. @Proseg Roraima. Obrigado. E até o próximo vídeo.